Glória a Deus. Queria chamar a missionária Júlia, que você pode sentar um pouquinho, irmão. Você vai ouvir um testemunho nessa noite. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Vai te impactar através da missionária Júlia e o que ela tem para te falar. Amém? Graça e paz, pessoal. Só vou tirar a máscara aqui um pouquinho. Bom, eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho, que Deus fez comigo, como Ele me trouxe para o campo missionário. Se eu me emocionar, não reparem, porque é uma história difícil que me marca e me toca. Falo que esse tema, Jesus Cristo é a única esperança, é um tema assim que me chamou muita atenção, porque no momento mais difícil da minha vida eu tive que ter esperança. Eu não nasci num berço evangélico, fui conhecer Jesus Cristo aos meus 15 anos, através de uma tentativa de suicídio. Comecei com depressão aos 14 e eu não tinha esperança de vida. E Deus usou uma mulher para falar de Jesus a mim, dentro de um banheiro da escola na época. E a partir daquele dia eu vi que realmente Jesus existia e que Ele era a minha única esperança. E quando eu deixei Ele entrar no meu coração, foi algo tão profundo que eu falei assim: Senhor, se eu entregar minha vida para Ti, eu nunca mais vou voltar atrás. E naquele dia, assim, quando Jesus me encontrou naquele banheiro, foi algo muito marcante, que eu me ajoelhei e caí de joelhos. E foi algo que me marcou. Passou os anos, comecei a estar muito ativa na igreja, então tudo que tinha na igreja eu fazia, estava na intercessão, estava em tudo que você imaginar, eu estava. Aquele primeiro amor, aquela coisa tão gostosa. E aí, aos meus 17 anos de idade, eu comecei a estudar, passei na prova da faculdade, entrei. Eu era a aluna mais nova da faculdade e era algo assim, que era um sonho para mim, né? E Deus estava falando comigo que Ele queria que eu viesse fazer missões, que eu viesse. E foi algo assim que realmente não foi fácil para mim. Eu renunciava, eu não queria, na verdade, porque eu tinha muito medo de missões. Eu achava que para a gente ser missionário a gente ia passar fome, ter que andar descalço, porque eu não tinha discernimento do que era ser missionário. E eu lembro que Deus falou comigo que Ele ia me levar para missões, e eu falei para Deus que eu não iria. E como se eu pudesse falar para Deus que eu não iria, né? E aí eu lembro que começou a incendiar tão grande no meu coração que eu comecei a ficar doente. E eu falo que a minha história é muito como Tomé, né? Eu fugi tanto que não tive como resistir. E nesses tempos onde eu quis desistir, Deus Ele falava muito, cada vez mais comigo. E daí eu não resisti. Eu peguei, me ajoelhei, entrei no meu quarto e eu falei assim: Senhor, eu não entendo o que o Senhor quer de mim no campo missionário, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Mas foi tão forte essa palavra diante de Deus, diante do reino dos céus, que eu não imaginei que fosse acontecer tão rapidamente. Completei os meus 18 anos, tive um processo muito difícil, conheci as missões nacionais através das redes sociais, e isso, a importância de ter as redes sociais para trazer mesmo missionários, pessoas vocacionadas, né? E ali eu conheci missões nacionais. Eu mandei tanta mensagem que a minha mensagem foi lá para o Rio de Janeiro. Mas eu não desisti. Continuei mandando mensagem. Fiz todo o protocolo que precisava ser feito e vim. E aí eu falei assim: Deus, eu vou ficar uma semana e vou voltar para minha casa, que era a semana que eu vim como voluntária. Mas eu fui tão impactada na semana que eu vim, que eu falei: Senhor, eu vou fazer o radical. Aí eu não tinha recursos, eu não tinha o PAN. E Deus foi tão poderoso na minha vida que Ele levantou pessoas que eu nunca imaginei que eu conheceria, e muitas delas eu nem conheço, e me abençoou, e eu vim. E aí concluí os 2 meses de curso, me formei e completei 19 anos. E continuei. E cada dia está sendo mais impactante para mim. Eu sempre tenho pedido a Deus sensibilidade, porque vai passando os meses,
conforme a gente vai vivendo e vendo tudo que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor, a gente vai perdendo um pouco dessa sensibilidade de deixar o Espírito Santo ministrar nossas vidas. E eu falei, Deus, não deixa eu perder a sensibilidade de sentir as vidas, de sentir o que o Senhor sentiria, de tocar como o Senhor tocaria, porque eu de mim eu nada posso dar para essas pessoas, mas o Senhor pode, e através da minha vida o Senhor pode. Foi quando eu estava dentro do apartamento da casa missionária e Deus me deu uma palavra que está lá no texto de Isaías, que diz assim: eu te escolhi, eu te redimi e de terras distantes eu te tirei. E quando o Senhor falou comigo isso, foi um momento onde eu me quebrei e eu falei assim, realmente eu sou escolhida do Senhor. E eu falei assim, antes de eu vir pra cá, né, eu falei, Deus, eu renuncio tudo. Foi quando eu larguei faculdade, eu larguei tudo pra Ele, tudo mesmo. Minha mãe hoje tá grávida lá, mês que vem vai ter o bebê, deixei tudo. E pra mim foi muito difícil, né? Mas assim, eu não volto atrás. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E você, jovem que está aqui, talvez você tenha queimado seu coração esse ardor missionário, não tenha medo. Se Deus está te chamando, diga sim a Ele, porque é a melhor decisão da sua vida. Melhor. Não digo que vai ser fácil, não digo que vai ser todos os dias vitórias. Tem dias de lágrimas, tem dias de cansaço, mas o Senhor diz na palavra dele que a destra dele nos sustenta. E a destra dele nos sustenta nos dias mais difíceis. E eu tenho visto a destra dele me sustentando e me segurando para que eu não desanime e não recaia. Você, jovem, que queira fazer o radical, que queira vir fazer a obra do Senhor, larga tudo. Não tenha medo. E se eu largar? E se eu deixar minha família? E se eu largar meu emprego, minha faculdade? Não pense nisso. Buscai o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que isso seja um refrigério para sua alma, assim como foi para minha. Não tenha medo de perder, mas viva para ganhar. Ganhar o reino de Deus, ganhar a obra de Deus. Não importa a idade que você tem, nunca é tarde para dizer sim ao Senhor. Deus abençoe vocês.